Você sabia que pode perder mais de 50% da função renal sem nem perceber? Sem dor, sem aviso, nada. E o mais louco é que esse processo começa para todo ser humano a partir dos 30 anos. Acontece de forma sorrateira, silenciosa e impercebível. Porque a partir desse ponto, a capacidade de filtração dos rins diminui aproximadamente 1% em cada pessoa. E pouquíssimas pessoas sabem disso. Você está constantemente cansado? Tem tornozelos inchados ou sofre de pressão alta? Tudo isso pode ser o rim. Mas infelizmente, o rim permanece silencioso por muito tempo e não notamos nada. Neste vídeo, falaremos sobre o que você pode fazer para que seus rins permaneçam em forma pelo maior tempo possível e como reconhecer problemas renais antes mesmo de um exame de sangue perceptível. Beber pouca água, estresse ou medicamentos, esse é o verdadeiro veneno para nossos rins. Somente quando metade da chamada capacidade de reserva funcional do rim é esgotada, é que as mudanças se tornam mensuráveis no laboratório. E mesmo assim, os sintomas associados ao rim não se expressam de forma tão dramática. Muitas pessoas afetadas dizem: "Eu me canso mais rápido, provavelmente é apenas estresse ou idade." Mas exatamente aqui reside o problema. O rim não se manifesta no início com dor, mas sim com sintomas tão silenciosos e discretos. E é aqui que o erro acontece. A maioria das pessoas também acredita que o rim é simplesmente responsável pela produção da urina. O rim é um órgão excretor, é o que nos ensinam, mas isso está errado, porque o rim tem muito mais tarefas no organismo, e examinaremos isso mais de perto em um momento. O rim é primariamente um chamado órgão de reabsorção e menos um órgão de desintoxicação ou excreção. E o rim é realmente construído de forma brilhante. Imagine, cada rim tem cerca de 1 milhão de pequenas unidades de trabalho. Estes são os chamados néfrons. E cada um deles é como uma pequena mini-estação de tratamento de esgoto. Primeiro, seu sangue é pressionado através desses néfrons sob pressão, semelhante a um moinho de alimentos. E nesse processo, grandes quantidades da chamada urina primária são produzidas. Esta é uma urina super diluída. É mais ou menos assim que você pode imaginar. Ela contém muita água, também contém minerais, açúcar, bem como aminoácidos e muitas substâncias do sangue. No total, o rim produz 180 litros de urina primária por dia. Isso é cerca de uma banheira cheia. E agora vem o truque decisivo, a reabsorção. Desses 180 litros, o rim recupera cerca de 99 ou mais de 99%. Assim, água, minerais, glicose, blocos de construção de proteínas, tudo isso é selecionado como em uma usina de reciclagem de alto desempenho. E o que excretamos então são cerca de 1,5 a 2 litros de urina, ou seja, um concentrado de tudo isso, é assim que você pode imaginar. E com isso, o rim regula nossa pressão arterial, nosso equilíbrio hídrico e se temos minerais suficientes, etc., disponíveis para nossas células. Então vem o último passo, e fica claro porque o rim também é uma espécie de órgão de excreção ou desintoxicação. Existem as chamadas substâncias de excreção urinária obrigatória. São substâncias das quais o corpo deve se livrar através da urina. Você conhece um ou dois representantes proeminentes, como a ureia, por exemplo, que é produzida durante a digestão de proteínas. Ou também o fosfato, certos ácidos, certos resíduos metabólicos e também medicamentos são parcialmente excretados dessa forma. Mas isso não foi tudo. O rim está intimamente ligado a sistemas reguladores maiores do corpo, por exemplo, o equilíbrio eletrolítico, o equilíbrio ácido-base e, além disso, o rim também é hormonalmente ativo, o que significa que produz eritropoietina. Precisamos disso para a formação de glóbulos vermelhos. E o que pouquíssimas pessoas sabem é que a forma ativa da vitamina D, que é crucial para a função muscular, função óssea e assim por diante, no sistema imunológico, também é basicamente convertida ou ativada no rim. Quando a função renal declina, não é apenas esse ramo de desintoxicação e esse ramo de reabsorção que saem do equilíbrio, mas temos vários circuitos de controle centrais que são afetados aqui virtualmente de forma simultânea. E um dos sinais de alerta mais comuns que você pode notar após um longo voo ou após suar muito
é a fadiga constante e o esgotamento. O sono, então, não traz mais nenhuma recuperação real. Isso ocorre porque produtos metabólicos se acumulam no sangue que deveriam ter sido excretados. As células recebem menos nutrientes como resultado. E essa forma de fadiga é então frequentemente interpretada erroneamente como estresse ou burnout. Depois temos os tornozelos inchados típicos ao fim do dia ou pálpebras inchadas pela manhã. Estes são sinais de alerta renais clássicos, muitas vezes negligenciados. Se o rim não consegue mais regular finamente o sal e a água, o fluido permanece no tecido. E é típico que uma pequena marca possa permanecer após a pressão. Este é um sinal claro de que a regulação não está mais funcionando bem. Talvez você saiba disso. Se comeu uma refeição com muito sal na noite anterior, parece-lhe na manhã seguinte que se sente inchado. Depois temos a micção frequente, especialmente à noite. Ir ao banheiro várias vezes à noite sem ter bebido muito à noite não é um fenômeno normal do envelhecimento. Isso mostra que o rim muitas vezes não consegue mais concentrar a urina suficientemente. Essa função de filtro diminui ao longo da vida. A TFG, esse valor, irá se deteriorar ao longo de nossas vidas. Esse valor sanguíneo e a água é simplesmente perdida mais rápido aqui. O corpo naturalmente tenta compensar isso à noite. E sim, muitas pessoas apenas aceitam isso por anos, sem sequer considerar que deveriam apenas consultar um médico e verificar seus valores renais. E se você pensa, eu já sei disso, então definitivamente continue acompanhando. Porque há mais informações vindo para ajudá-lo com o rim, especialmente como melhorar tudo isso novamente. Depois temos outra coisa. Para muitos fisiculturistas, há uma festa da espuma no vaso sanitário todos os dias. Isso significa alguns shakes de proteína, peito de frango interminável, barras de proteína, o que quer que seja. E o rim então funciona a toda velocidade e a urina espuma. E então os caras ficam subitamente surpresos quando têm pressão alta aos 45 anos e seus valores renais estão no chão. Portanto, se a urina espumar permanentemente, semelhante à espuma da cerveja. Não se trata das bolhas grandes, mas semelhante à espuma da cerveja que permanece no vaso sanitário por muito tempo. Então você deve definitivamente olhar mais de perto. Muitas vezes há uma perda de proteína por trás disso. Isso pode acontecer, por um lado, se você comer muita proteína, mas também pode acontecer se o rim piorar. Por quê? As unidades de filtragem tornam-se então permeáveis e a proteína não é mais reabsorvida, mas simplesmente entra mais na urina. Mais de 3 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia não traz nenhum benefício adicional para a construção muscular de qualquer maneira. Apenas traz mais trabalho para o rim. O que mais pode acontecer? Coceira sem uma erupção cutânea visível. Uma coceira difusa muito estranha, especialmente por todo o corpo e especialmente à noite ou de madrugada, sem ver nada na pele, raramente é associada aos rins. Mas se essas substâncias de excreção urinária obrigatória não podem mais ser excretadas, o corpo tenta suá-las através da pele. E aqui trata-se principalmente de ureia e fosfato. O fosfato é frequentemente o gatilho mais forte da coceira. Os rins doentes não conseguem mais excretar adequadamente o excesso de fosfato, por exemplo, de laticínios, carne e assim por diante. E o fosfato, então, se combina com o cálcio. E então existem esses minúsculos cristais de fosfato de cálcio que coçam pra caramba. Se o rim não consegue mais remover essa substância, então vai para a diálise, para a lavagem do sangue. Então lavamos essas substâncias do sangue. Outro órgão excretor importante é, claro, o intestino. Mas voltando a um problema comum generalizado, que é a pressão alta. Se a pressão arterial sobe sorrateiramente e não há outra causa, ou se responde mal à medicação, deve-se sempre pensar no rim, porque o rim controla a pressão arterial através de uma interação muito fina de hormônios, sal e água. E se esse sistema sai do equilíbrio, a pressão arterial muitas vezes sobe lentamente e sem ser notada por um longo tempo. E os médicos naturalmente pensam nisso, mas você como paciente ou como alguém afetado deve ter isso no seu radar. A pressão alta também pode ser relacionada ao rim. E depois temos perda de apetite ou náusea rápida. Quando o apetite diminui, quando você fica cheio mais rápido, quando sente náuseas, muitas vezes é atribuído ao estômago.
Mas, na verdade, problemas de regulação eletrolítica ou de açúcar no sangue perturbados, acidificação excessiva ou também aumento do ácido úrico podem desempenhar um papel. Portanto, um rim enfraquecido também pode ter uma parte aqui. Depois temos um tema que muitas mulheres sofrem: frio, pés gelados, mãos e assim por diante. Isso quase nunca é associado ao rim. Mas tenha cuidado se também estiver em conexão com a micção noturna ou retenção de água. Aqui também, por favor, pense no rim, e então mudanças na pele, nos olhos e no hálito também podem aparecer. Uma cor de pele pálida, cinza acastanhada, ou também o branco dos olhos amarelado, podem ser indicações precoces de um desempenho de desintoxicação perturbado. Por quê? Os produtos metabólicos então se depositam cada vez mais no tecido. E para alguns, esse odor de hálito muito característico, marcante, semelhante à amônia, semelhante à urina, é adicionado. O hálito urêmico. Uma vez sentido, você garantidamente nunca mais esquecerá. E agora trata-se de outro tema muito emocionante. Agora trata-se de insegurança interna, sobre medo e baixa resistência ao estresse. Porque esses sinais de alerta são particularmente desconhecidos. Muitas pessoas se sentem sobrecarregadas mais rápido, internamente inquietas ou menos estáveis do que antes. E isso é então frequentemente explicado de forma puramente psicológica. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que o rim está intimamente ligado aos nossos eixos de estresse, à regulação hormonal e também ao sistema nervoso. E isso não é esoterismo de forma alguma, mas sim fisiologia pura e dura. O rim é um centro de comando hormonal. Repito, não estou falando da glândula adrenal, mas do rim. O elo mais importante entre o rim e o estresse é o chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso significa que se nosso rim ficar sob pressão, se não funcionar realmente bem, por exemplo, através de uma infecção na pelve renal, através de nutrição errada, sobrecarga, o que quer que seja, então ele inunda o corpo com renina. E isso garante que outra substância seja produzida no sangue, a angiotensina 2. E a angiotensina 2 é um dos hormônios de estresse mais fortes que existem. Entre outras coisas, isso garante que tenhamos uma boa pressão arterial quando ficamos estressados. Ela contrai os vasos sanguíneos. Isso significa que a pressão arterial sobe. Ela também atua diretamente no cérebro. Isso significa que aciona o centro do medular e a liberação de noradrenalina. Portanto, a coisa toda faz parte da nossa reação ao estresse. E isso então ativa o chamado sistema nervoso simpático. E isso então sabota nossa serotonina, a produção do hormônio da felicidade no cérebro. Além disso, problemas renais quase sempre levam a uma deficiência de vitamina D, que por sua vez pode promover diretamente estados de espírito depressivos e falta de motivação, porque a vitamina D é convertida em sua forma ativa principalmente no rim. Isso significa que a vitamina D é então essencial novamente para a produção de hormônios da felicidade, de dopamina. Você sabe que a deficiência de vitamina D está muito frequentemente associada à depressão de inverno. E sabe o que mais me fascina nisso? Os antigos médicos chineses, 2.000, 3.000 anos antes de nós, já observavam tudo isso, sem laboratório, sem microscopia e assim por diante. Porque na medicina tradicional chinesa, o rim representa não apenas a desintoxicação, mas a estabilidade interna e a força vital. Se ele está enfraquecido, como os textos antigos descrevem, então vem o medo, então vem a insegurança, então vem os pés gelados. E os médicos chineses daquela época reconheceram isso puramente através da observação. E hoje podemos entender e explicar isso fisiológica e bioquimicamente por que é assim. Mas naquela época, a precisão da observação era realmente fantástica. Quando o rim envelhece, é um processo sorrateiro. Isso significa que todos os sinais de alerta mencionados sozinhos não provam doença renal. Mas se vários se juntarem, então não é coincidência, mas você simplesmente tem que olhar. Como eu disse, apenas quando 50%, 60% da capacidade de reserva é esgotada é que as mudanças se tornam visíveis pela primeira vez, mensuráveis e assim por diante. Portanto, esses sinais de alerta precoce são simplesmente tão importantes antes dos resultados do laboratório. Quais são as coisas mais importantes para você proteger seu rim e não sobrecarregá-lo excessivamente?
Primeiro, beba de forma suficiente e regular. Portanto, não beba algo de manhã e depois nada por 8 horas. Mas trata-se de regularidade, porque o rim naturalmente tem que fazer seu trabalho regularmente 24 horas por dia. Depois, use o sal conscientemente. Portanto, não salgue demais. Você sabe, sal demais causa pressão alta. É naturalmente diferente se você vai à sauna regularmente e bebe 4 litros de água todos os dias. Mas pouquíssimas pessoas farão isso. Portanto, realmente use o sal conscientemente. Depois, certifique-se de não comer proteína demais, especialmente não acima desses 3 gramas por quilograma de peso corporal. Muito poucos espectadores chegarão a essa faixa. Trata-se realmente apenas dos fisiculturistas que comem tanta proteína que sobrecarregam o rim. Depois, mantenha sua pressão arterial na faixa normal. E essa é provavelmente uma das dicas mais importantes. O rim consiste em milhões de minúsculos vasos sanguíneos nesses néfrons. E se a pressão arterial estiver muito alta, então a pressão arterial literalmente martela contra esses filtros finos. Assim, os filtros finos se rompem. Eles cicatrizam depois de um tempo. E sabemos que uma pressão arterial amigável aos rins deve estar idealmente abaixo de 130 por 80. Depois temos o diabetes. Coma realmente pouco açúcar, poucos carboidratos simples. Mantenha seu valor de açúcar de longo prazo estável. Isso também ataca esses pequenos vasos sanguíneos. Isso também destrói essa função de filtro. É por isso que tantos diabéticos acabam tendo problemas renais. E certifique-se de simplesmente evitar o fosfato como o diabo foge da cruz. O fosfato artificial é frequentemente adicionado em fast food, queijo processado, produtos de panificação prontos e tudo mais. Portanto, aqui estamos novamente no tema de evitar alimentos processados e cozinhar para si mesmo. E então pense cuidadosamente se você tem que tomar medicamentos por um longo tempo, especialmente os AINES, os analgésicos. Eles frequentemente afetam o rim. Você sempre tem a escolha. Toma um medicamento que afeta o fígado ou o rim. Claro, mas se você já tem um rim pré-danificado, fale com seu médico sobre quais são os riscos para meu rim. E leve o estresse a sério, porque ele atua diretamente na regulação renal. Também mantenha os pés e os rins aquecidos. Por quê? O sistema imunológico faz uma pausa no frio local. Todo motociclista usa sua cinta renal. Ele aprenderá a lição, portanto, o frio local não nos faz bem nenhum ali. E então, muito importante, certifique-se de reduzir sua carga ácida. Isso significa uma dieta alcalina. O rim simplesmente tem que excretar cada miligrama de excesso de ácido do metabolismo. E quanto mais ácido for produzido, também novamente através de má nutrição, mais o rim terá que trabalhar ao final do dia. Sem medo do café. 2, 3 xícaras de café por dia, sem problemas para o rim. De acordo com estudos, é até protetor renal. Portanto, mais frutas, mais vegetais e assim por diante. Isso então atua de forma alcalina no corpo e você alivia o rim imediatamente. E muito, muito importante para rins saudáveis são frutas ricas em potássio, vegetais ricos em potássio e assim por diante. Sem problemas. Pelo contrário, reduz a pressão arterial. Somente se os rins estiverem lesionados é que você deve evitar o potássio. Muitas perguntas virão novamente nos comentários. Tenho que evitar o potássio? Seu médico lhe dirá isso. Portanto, primeiro é necessário um certo grau de doença renal para que você tenha que evitar o potássio. E esses são os... Pouquíssimas pessoas têm que fazer isso. É realmente apenas para os pacientes renais mais gravemente doentes. Se esta exploração dos sinais silenciosos dos seus rins mudou a forma como você encara sua saúde, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Dedicamo-nos a descobrir as verdades biológicas e a história que muitas vezes permanecem ocultas sob a superfície. Cultive sua saúde futura hoje. O próximo tesouro de percepção médica será aberto em breve.